Beleza? Então, ó, glândulas exócrinas, elas têm um ducto e a secreção é lançada sempre na superfície corporal ou dentro de um órgão. A glândula endócrina não tem ducto, então, ó, vou botar aqui do lado. Desprovida de ducto, e secreção, deixa eu arrumar um cantinho aqui, a secreção sempre vai ser um hormônio. A secreção sempre vai ser um hormônio. E esse hormônio é sempre lançado na corrente sanguínea. Pronto. Caracterizamos, então, uma glândula endócrina. Quem que pode me dar um exemplo de uma glândula endócrina? Hipófise. Tireoide. Adrenais. É isso mesmo. Adrenais ou suprarrenais, né? Isso. Adrenais, paratireoide, as gônadas, né? Testículos e ovários, as gônadas. O que ficou faltando aqui? E ficou faltando o pâncreas, né? Porque o pâncreas, acho que foi o Natan que falou, não sei. Eu. Então, ele fica com uma glândula mista. É a única, professor? O fígado também é. Mas de importante assim, que a gente comenta é porque o fígado, cara, ele é algo muito, muito complexo, assim, sabe? Então, a gente geralmente comenta só do pâncreas mesmo. Então, o pâncreas ele acaba funcionando aí como uma glândula mista de relevância, vamos botar assim. De relevância para a gente vai ser o pâncreas. Beleza? Então, quando eu falo que ele é uma glândula mista, quer dizer o quê? Que ele tem uma porção exócrina e ele tem uma porção endócrina. A porção exócrina, acho que foi o Natan que falou também, ela vai ser responsável pela produção do suco pancreático e a porção endócrina vai ser responsável pela produção de hormônios. Insulina e glucagon. Isso, insulina e glucagon, exatamente. Perfeito. Beleza? Então, como ela produz... Aí, lembrando, o suco pancreático é lançado no interior do duodeno. Então, é dentro do intestino delgado, certo? Dentro da cavidade do intestino delgado. Então, por isso que eu caracterizo o pâncreas como uma glândula mista. Até aqui, galera, foi conceito, né? Tá de boa? Querem perguntar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Tá tranquilo. Tá de boa? Hoje você tá mais participativo, Natan. Eu gosto assim, beleza? Eu gosto de trocar ideia. Pode seguir, então? Mais nada? Tá bom. Beleza, então. Então, o que nos interessa aqui, obviamente, são as endócrinas e, no caso, o pâncreas aqui, que é a mista, né? Beleza, então vamos começar a falar das glândulas endócrinas. Vamos começar pela mais importante, que é a hipófise. Beleza? Ela é tão a mais importante que a gente chama a hipófise de glândula mestre ou mestre do corpo, tá? Porque ela acaba produzindo vários hormônios, ela acaba controlando outras glândulas e por aí vai. Belezinha? Alguém sabe me dizer aonde a hipófise está? É na parte inferior do encéfalo.
Isso. Ela está localizada na base do crânio. Se eu pudesse botar uma reta aqui, ó, e outra reta aqui, ó, a interseção seria aonde a glândula se encontra, tá? Então a glândula, ela tá, como ela é muito importante, ela fica muito protegida. Ela fica protegida, vou botar, vamos botar localizada, mas a posição dela tem a ver com o local de conversa aí com o hipotálamo, né? Com o nosso sistema nervoso, e também está relacionada com um lugar mais protegido, beleza? Então, localizada em uma depressão, localizada em uma depressão óssea, ok? Essa depressão óssea, pessoal, ela é chamada de célula túrcica. Boa tarde, à vontade. De célula túrcica na base, no osso da base do crânio. Esse osso da base do crânio, ele é chamado de osso esfenoide, ok? Uma depressão óssea do osso esfenoide, que é o osso da base do crânio. Então, super bem protegida a glândula pela importância que ela tem, tá certo? Ela é uma glândula só, mas ela funciona como se fossem duas, né? Ela apresenta duas porções com funções diferentes. Alguém lembra quais são essas porções? Lembro não, professor. Não lembramos, não? Adeno, hipófise e a neurohipófise. É uma glândula só, beleza? Mas ela tem duas metades com funções diferentes aí. Aí vamos pegar aqui, vamos começar pela neurohipófise, porque ela está relacionada com menos hormônios. Aqui, neurohipófise. Beleza? Gente, olha só. A neurohipófise, na verdade, ela não produz hormônios. Ela só armazena e secreta. Beleza? Então, ó, ela armazena. Ah, mas como assim? Ela armazena e secreta hormônios que ela não produz? Então é alguém que vai produzir. Lembra que eu falei que a hipófise estava associada a um outro órgão? Estão lembrados? Qual é o outro órgão? Não ouvi não, professor. Lembramos, não? Lembra que eu falei, eu fiz um comentário assim, ó. Gente, as pessoas falam que homens chiques não sentem calor, mas caraca, velho, acho que eu não sou nada chique, porque eu tô derretendo aqui. Lembra que eu falei que o nosso corpo tem dois sistemas de controle? Sim, sim. O endócrino e o nervoso. Exatamente. Aí eu falei bem assim, bom, se eu tenho dois sistemas que mandam em mim, em algum lugar eles têm que conversar, correto? Aonde é esse lugar que eles conversam? O hipotálamo, do sistema nervoso, e a hipófise, do sistema endócrino. Então, a neurohipófise, ela armazena hormônios produzidos pelo hipotálamo. Hormônios hipotalâmicos. Beleza? Então, armazena hormônios, armazena e secreta hormônios hipotalâmicos. Quem são esses hormônios, pessoal? Então, nós temos dois hormônios aí. O ADH. Lembramos desse nome, ADH? O que significa ADH? Antidiurético. Isso. O hormônio antidiurético, que ainda é chamado de vasodilatador.
vasopressina, tá? Então, o ADH, ou hormônio antidiurético, ou vasopressina, é um hormônio produzido pelo hipotálamo, armazenado na neurohipófise e secretado por ela. Olha o nome, antidiurético. Se ele é um hormônio antidiurético, pessoal, ele vai fazer o quê? Ele controla o funcionamento dos rins, né? Funcionamento não, né? Quanto eles vão. Isso. Na verdade, eles vão atuar sobre... Como é que você falou? Desculpa, perdi. O quanto que... É porque, não sei explicar certinho. Ele controla o quanto que os rins vão trabalhar, né? Isso. E quem é que trabalha no rim? Os néfrons. Os néfrons. Isso aí. Então, na verdade, o que o ADH faz? O ADH, ele aumenta a permeabilidade dos néfrons. Olha, se ele aumenta... Escrevi errado. Se ele aumenta a permeabilidade dos néfrons, ele permite que aquela água da urina inicial, volte para a corrente sanguínea, atravesse a parede do néfron e volte para a corrente sanguínea. Quando eu falo que eu estou aumentando a permeabilidade do néfron, eu estou dizendo na prática que eu tenho uma maior reabsorção renal, né, de água. Ou seja, eu estou jogando menos água fora. Se eu estou jogando menos água fora, quer dizer que meu volume de urina diminui. Ou seja, eu diminuo a minha diurese, que é a produção de urina. Tudo bem o que eu falei aqui? Sim. Alguma dúvida, gente? Fala comigo aí. André, Ana Luísa, Ricardo, Renzo. Já vi seu recado aqui, cara. Vinícius, Sofia, Matheus, Eduardo. E aí? Lívia? Pra mim tá tudo tranquilo por enquanto. Tudo de boa? Beleza, então. Bom, aí aqui, então, quer dizer, o ADH, ele deixa, então, a parede dos néfrons mais permeável. Isso faz com que a água saia do néfron com mais facilidade. E a água que sai do néfron é a água que não vai formar urina. Então, se eu estou tirando a água do néfron, o volume de urina produzido diminui, certo? Por isso que o nome é ADH. E essa água, galera, está indo justamente para onde? Para o sangue. Se ela está indo para o sangue, a volemia, né, que é o volume total de sangue, ele aumenta. E se o volume de sangue aumenta, o que acontece com a pressão arterial? Aumenta também. Aumenta. Por isso que o hormônio também é conhecido como vasopressina, porque a ação dele acaba aumentando a pressão arterial. Belezinha até aqui? Ok. Bom, uma observação. O álcool inibe a ação do ADH. Isso explica porque o consumo de bebidas alcoólicas aumenta a nossa frequência de ir ao banheiro fazer um pips, beleza? Porque o álcool inibe a ação dele, beleza? Uma outra função importante está relacionada a uma disfunção do ADH. Ou seja, existem crianças que não conseguem secretar ou não conseguem produzir o ADH. Nesse caso, pessoal, a gente vai chamar esse quadro clínico de diabetes insípidos. Galera, não confundir com diabetes mellitus, beleza? Diabetes mellitus é da insulina, diabetes insípidos é do ADH. Então, esse camarada que tem diabetes insípidos, ele não produz o DH ou produz muito pouco. Qual é o risco de uma criança que nasce com diabetes insípidos? Ficar desidratado muito fácil. Ficar desidratado muito fácil.
E criança desidratada, acontece o que com ela? Óbito. Beleza? Risco de óbito por desidratação. Lembram o teste do pezinho? Todo mundo sabe o que é o teste do pezinho, sabe? Sim. Quando você faz o teste do pezinho, você avalia o recém-nascido para várias doenças. Uma delas é diabetes insípidos, beleza? Uma vez diagnosticado diabetes insípidos, aí aquela criança vai ter que tomar esse hormônio o resto de sua vida. Tá legal? Que nem o de lactose. Como assim, de lactose? Não, hormônio, nossa, que confundi, professor, é enzima, que nem enzima de lactose. É, aquela pessoa que não consegue, né? Que tem intolerância e tal, não é isso? Uhum. É isso aí. A pessoa que tem intolerância à lactose, ela tem que fazer, se ela quiser comer alguma coisa com lactose, ela tem que tomar um mixinho lá de enzimas, é verdade. Eu não tô... Peraí, Matheus. Ô, Matheus, olha só. Eu não sei se é disso que você está falando, tá? Mas tem uma situação que é o seguinte, por exemplo, quando você tem algum metabolismo produtor de etanol, às vezes, no processo, você pode converter o etanol em metanol. E o metanol, ele é altamente tóxico. Por que ele é altamente tóxico? Porque o nosso fígado não tem enzima para degradar o metanol. Ele tem para o etanol não. Só que o metanol, ele é suficientemente parecido com o etanol para sofrer a ação dessa enzima que atua sobre o etanol, tá? Então, quando uma pessoa tem intoxicação por metanol, o procedimento correto é dar etanol para ela, porque o etanol que eu der para ela vai estimular o fígado dela a secretar a enzima que o degrada, que por tabela vai degradar o metanol. Não é disso não que você está falando? Acho que não, professor, mas agora você me fez surgir uma pergunta. Então, se o cara ficar bêbado, é falar para o cara beber gasolina, quer dizer, abre aspas, etanol, para ele melhorar da ressaca? Não, são coisas diferentes. Eu falei o seguinte, para o etanol, eu tenho enzima que o degrada no fígado. Para o metanol, não. Por exemplo, assim, existe uma situação muito comum, inclusive em Vitória, que é a falsificação de bebida alcoólica. E essas bebidas alcoólicas, elas são muito vendidas para boates, bares, etc. Porque elas ficam mais baratas, né? Para o comerciante lá, mau caráter, que vai comprar, elas ficam mais baratas. Porque um comerciante, quem tem bar, ele vai saber quanto custa uma garrafa de bebida A ou B. Então, se alguém chega lá e oferece uma garrafa da mesma bebida por uma metade do preço, ele vai saber que tem alguma coisa errada, né? Ele pode até não conseguir provar, mas saber, ele sabe. Qual é o problema de bebida falsificada? É o processo de produção, que não tem, né, os controles que tem dentro de uma indústria, por exemplo. Então, no processo, pode se formar metanol. Aí, então, você vai lá na boate, toma um drinkzinho lá e tal, e pode ter uma intoxicação por metanol. Então, o hepatócito é uma célula hepática, é uma célula do fígado. E aí, cara, o que acontece? Quando você dá entrada no hospital por intoxicação por metanol, o procedimento correto é injetar etanol nele, para estimular o fígado a produzir essa enzima e, consequentemente, degradar, reduzir o teor de metanol nele, nesse camarada, né? Nessa pessoa. Tudo bem? Deu para entender? Beleza. Professor, uma pessoa Sim. hipertensa, ela tem alta produção de ADH?
Não, cara, é porque, na verdade, assim, controle de pressão arterial, Eduardo, pode ter várias razões diferentes. O controle da pressão arterial, eu tenho vários mecanismos que fazem isso. Não é um só, Entendi. entendeu? Por exemplo, a hipertensão, ela pode ser causada, por exemplo, por vasoconstricção. A hipertensão pode ser genética, pela perda de elasticidade da parede do vaso, por menos colágeno. Enfim, a hipertensão pode ser por o consumo excessivo de cloreto de sódio, no caso, né, que é o mais importante. Então, pode ter várias razões diferentes. Entendi. É porque quando eu era criança, eu era hipertenso, e aí eu tomava remédio diurético, e aí me lembrou essa situação. Então, e o remédio diurético, o Eduardo, é justamente para quê? Porque se você toma algo que tem efeito diurético, você vai perder a água que estava no seu sangue. A água que você elimina na urina é uma água que estava no seu sangue, porque é um filtrado, né? O que o néfron faz é um filtrado sanguíneo. Então, ele tira, entre outras coisas, a água do seu corrente sanguíneo para produzir urina. Então, se você aumenta a sua diurese, essa água está vindo do seu sangue. Então, seu volume sanguíneo faz o quê? Diminui. A volemia, né, que é a quantidade de sangue circulante, diminui. Se o volume de sangue diminui, a pressão arterial diminui. Entendi, professor. Obrigado. Tá? Por isso que medicamentos antidiuréticos, medicamentos para hipertensão, são diuréticos, na verdade. Belezinha? Aldosterona. Aldosterona é um hormônio produzido pelas adrenais, que tem a ver com o metabolismo do sódio e acaba também tendo influência sobre a pressão. Você viu isso aonde, Matheus? Estava revendo a descrição do que aconteceu naquele episódio que eu falei. Aí, qual era a relação com o hormônio que você citou? No caso é o seguinte, se não me engano, as células hepáticas elas liberavam ADH que meio que quebrava o álcool em uma outra substância que era tóxica para o corpo, se não me engano, que é a mesma que se encontra nos carros, na saída de um carburador, se não me engano, e então os hepatócitos liberam uma outra enzima que no caso era o ALDH, que aí quebrava de vez o processo do álcool, se não me engano. Ao menos onde eu tinha visto. Não, então não é aldosterona, não. Então, essa enzima é para outra coisa. É porque eu vi o Hzinho no final, aí eu achei que era hormônio aldosterona, mas então deve ser outra coisa. Não sei não. Bom, beleza. Outro hormônio produzido pelo hipotálamo, secretado pela neurohipófise, é a ocitocina. Gente, no caso da ocitocina, a ocitocina ela está relacionada à contração. Contrações involuntárias. Contrações involuntárias do útero e das glândulas mamárias. Do útero e das glândulas mamárias. Pessoal, contração involuntária de útero tem relação com o quê? Parto, gravidez. Parto, o trabalho de parto, né? O parto, e só? Menstruação. O que provoca a menstruação é a contração do útero. Beleza? Então, parto e menstruação. E glândulas mamárias tem a ver com aleitamento. Ó, eu não estou dizendo que a ocitocina estimula a produção do leite, tá? Ele está estimulando a liberação. A glândula mamária contrai e o leite é secretado, beleza? Então não é produção, tá? É secreção. Tem alguma doença, professor, que incentiva a produção de leite? Algo assim? Não, tem outro hormônio que estimula a produção do leite. Sim, sim, mas tem alguma doença que está relacionada a esse hormônio? Tipo, Pode ter.
Por exemplo, assim, a produção você está falando, né? Sim. Por exemplo, pessoas que têm câncer de hipófise aumentam a produção do hormônio relacionado que é a prolactina, né? Que é o hormônio que faz a glândula mamária produzir o leite. Então, um câncer, né, nessa região da hipófise, que no caso é a adenopófise, poderia induzir a um quadro como esse, sim. Por exemplo, outras questões podem ser hormonais mesmo, né? Hormônios sexuais, por exemplo, né? Alguma disfunção de hormônios sexuais pode levar a uma produção de leite que não deveria ocorrer, por exemplo. Pode ser sim. Tá? Bom, aí aqui, galera, tem uma observação que é a seguinte, por exemplo, assim, nós falamos que a ocitocina é o hormônio, vou botar assim, é o hormônio do amor. Como assim o hormônio do amor? Quando o bebezinho, a mãe bota ele para ser amamentado, o bebezinho ele começa a sugar o mamilo. Quando ele suga o mamilo, ele estimula a neurohipófise a liberar a ocitocina, que vai lá na glândula mamária e faz ela contrair para o leite ser expelido. Só que essa ocitocina, galera, ela também acaba estando relacionada a um aumento da afetividade. Ela estreita as relações entre mãe e filho, beleza? Ela estreita as relações entre mãe e filho. Porque, vamos pensar do ponto de vista evolutivo, né? Não vamos pensar em humano, não. Vamos pensar em outro animal qualquer. Quando o animal, ele copula, né? Quando ele copula pelo prazer, né? Pelo prazer sexual em si. Só que no reino animal, essa cópula vai gerar um descendente, né? Só que aí, entre você, estou falando de outros animais, tá? Entre você copular, porque é bom, e ter o filhote e criá-lo são outros 500. Porque criar um filhote tem um custo, né? Tem um custo. Então, o animal, a mãe, tem que ficar procurando comida para dois, para ela e para o filhote, ou para os filhotes, né? Então, isso tem que ter um custo. Se a ideia é copular só pela cópula, a fêmea, então, todo filhote que ela tivesse, ela abandonaria. E o que a impede de abandoná-lo? A ocitocina. Beleza? É a ocitocina que a impede de abandonar o filhote. No passado, houve animais que não produziam ocitocina? Houve. O que houve? O que aconteceu com eles? Eles não cuidavam de seus filhotes. E quem era o mais apto? É quem deixa uma maior prole. Então, aquele que não cuidava, aquela espécie que não cuidava de seus filhotes, ela está fadada à extinção. Então, ela desaparece, sobrando somente quem? Aqueles que produziam ocitocina e que, consequentemente, aumentavam os cuidados parentais, tendo um maior sucesso reprodutivo. Tá fazendo sentido o que eu estou conversando com vocês? Sim, sim. Beleza. Para vocês terem uma ideia, pessoal, existem empresas de cosméticos que tentam produzir uma ocitocina volátil, justamente para colocá-la em seus cremes corporais, perfumes, shampoos, desodorantes, etc. Seria algo resguardado das devidas proporções, igual aquelas propagandas do desodorante Axe, vocês já viram? O cara passa Axe e um monte de mulher atrás assim. Então seria algo mais ou menos nesse sentido. Beleza? Mais ou menos nesse sentido. E aí, pessoal, inclusive assim, por exemplo, deixa eu escolher alguém aqui. Sofia. Oi, oi. Ei, Sofia. Sofia, Oi. sabe aquela vez que pode, né, ser agora também, eu não sei, mas sabe aquela que pode estar sendo agora, né? Que você estava apaixonadinha, aí quando você chegava perto do seu crush lá e tal, aí dava um friozinho na barriga? Já passou por isso, Sofia? Ah, faz tempo. Não, Sofia, mas já passou, não importa quando. Uhum. Já passou, não já? Como é que a gente chama esse efeito? É aquele efeito borboletinha no estômago. Já ouviu isso?
Sim? Tá me Agora que eu ouvindo, tô. professor? Já ouvi Então, sim. aquele efeito borboletinha no estômago, ele tem uma relação com a ocitocina. Beleza? Com ocitocina. Então, quando você está ligado afetivamente a alguma pessoa, a sua produção de ocitocina aumenta. E que dá aquele efeitozinho, né? Lá do friozinho na barriga e tal. Ana Luísa, já viveu isso? Já. Já. Beleza. E você pegou esse crush, Ana? Sim, eu namoro agora. Você namora com ele, namora? Tem muito Sim. tempo, Ana? Tem 1 ano e meio, eu acho. 1 ano e meio, ótimo. Então, se você me permitir, eu vou te usar como exemplo, tá bom? Tá. Pode? Bom, pode. Então, vamos lá. Lá 1 ano e meio atrás, Ana, quando você conheceu lá seu crush, que estava rolando as paquerinhas, papapá, aí dava o efeito borboletinha, não dava? Sim. E hoje? Tipo, Fala a verdade, seu namorado tá aqui na sala? não. Então, Registrado. fala a verdade, então. Dá o efeito, é igual que era no começo? Não, é mais normal agora, É tipo. mais normal, excelente, excelente. Onde eu quero chegar com esse papo, Ana? Eu quero chegar nesse papo na seguinte situação. Sabe aquilo que a gente conhece como paixão, que tem a ver com o início da relação? Sim. Sabe? Então, o que a gente chama de paixão no início da relação é a ação da ocitocina sobre o corpo. Beleza? À medida que a gente vai passando o tempo, né? Essa produção de ocitocina, ela diminui. Né? Igual você, por exemplo, assim, ó, hoje você não sente mais esse efeito borboletinha no estômago. Por quê? Porque não é mais Porque igual. tá na hora de trocar o namorado. Tô zoando. Caramba, professor. Tô Não. brincando, tô brincando. É brincadeira, Ana, brincadeira. Foi só para quebrar o clima aqui, entendeu? Ó, é brincadeira. Por que você não sente mais isso? Porque a sua produção de ocitocina, ela normalizou. Então, voltando a falar sério aqui agora, essa história numa relação é importante manter a chama, esse eu acho meio breguinha, mas enfim, de manter a chama da paixão acesa. Não tem como. Não tem como. Sabe por que não tem como? Porque a paixão é uma resposta fisiológica. Ela é totalmente fisiológica. Então, esse lance de você manter a paixão acesa, manter aquele furor, manter aquela empolgação. Ó, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que você vai deixar de gostar do seu namorado ou da sua namorada. Não é isso que eu estou falando. Vocês entenderam, né? Não é isso que eu estou dizendo. Sim. Certo? Eu só estou dizendo que aquela empolgação inicial, aquela sensaçãozinha que é maneira, né? Da paixãozinha de início, de namoro e tal, de relacionamento, ela passa, ela vai passar. De qualquer jeito, independente do que você faça. Ela passa porque ela é fisiológica. Ela passa porque ela tem a ver com a ocitocina, que com o tempo normaliza a sua produção. Ficou entendido, gente? Sim. Beleza. A ideia da professor, Pode falar, Matheus. é possível que alguns relacionamentos ou coisa do tipo, eles acabem mais ou menos, tipo, porque a pessoa ela ficou tão nessa parada da ocitocina que aí quando começou a diminuir, normalizar, ela acaba não gostando mais, tipo, lá fora? Sim. Não é o não gostando mais, ela desempolga. Por quê, Matheus? Olha só, essa sensação era uma sensação legal, cara. Né? Essa sensação da paixonite lá do início da relação, ela é uma sensação muito legal, muito gostosa, né? Fisiologicamente falando. Só que é importante que numa relação o amor cresça, né? O afeto pelo outro cresça. Aí como é que o afeto pelo outro cresce? Pela admiração, né? Pelo respeito, pelo plano comum, etc, 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 né?
É diferente daquele lance da pegação do rockzinho, sabe? Você vai no rockzinho, pega um, pega outro, etc, etc. Essa é uma situação. Mas quando você estabelece, se predispõe a estabelecer um relacionamento, a paixão ela passa. Então, se aquela pessoa, se o casal, né, os dois envolvidos, não tem maturidade suficiente para entender que esse início, ele realmente é mais... Eu perdi. Que ele é mais empolgante mesmo, e que depois vai florescer outras coisas que são tão importantes quanto, às vezes a relação acaba mesmo. Né? Se a pessoa não é madura o suficiente para entender isso, às vezes acaba. Faz parte. Não sei se eu te respondi, se é isso que você estava falando mesmo. E eu também tenho outra pergunta que eu tinha deixado no chat há um tempinho. É porque eu não estou vendo o chat daqui. Eu vejo, às vezes, aparecer esse que sobe a janelinha, mas não dá para ver sempre. Fala aí. No caso, eu perguntei se também era possível controlar a liberação de hormônios, não só ocitocina, mas sim todos em geral. É possível? Da maioria, sim, porque o nosso controle hormonal, ele é feito justamente, na maioria dos casos, por feedback. Então, por exemplo, eu tenho a hipófise que estimula o testículo, por exemplo, a produzir testosterona. Quando a taxa de testosterona sobe, essa testosterona inibe a hipófise, que por sua vez para de estimular o testículo e a produção cai. Aí volta a produzir, aí ele produz de novo, diminui, fica assim, um aumenta, outro desce, um aumenta, outro desce. Então, vamos supor que, sei lá, eu tenho um cara tem um câncer de próstata que, de certa forma, é estimulado pela testosterona. Então, durante o tratamento, é interessante que a produção de testosterona desse camarada seja reduzido. Aí, se eu fizer uso de um hormônio estrógeno, por exemplo, eu vou inibir a produção da testosterona desse cara. E tem vários outros mecanismos que você pode usar assim. Tem sim. Beleza? Beleza, professor. Em relação ao citocina, galera, mais alguma perguntinha? Uma observação aqui. Vocês já ouviram falar em parto natural programado? Nunca ouvi, não. Também não. Parece meio contraditório, né? Como é que um parto natural vai ser programado? Né? Porque a ideia do parto natural você espera que as contrações uterinas iniciem, né, que é aquele tipo de trabalho de parto, para você ter um neném, né? Calma aí. É tipo a mesma coisa que aborto espontâneo, tipo, eles forçam perto do horário do parto? Ou não? Mas aí não seria tipo induzir o espontâneo. bebê a nascer? Isso aí. É tipo induzir o bebê a nascer por parto normal. Tipo assim, por exemplo, vamos supor o seguinte, vamos supor que a Sofia casou e que o sonho dela é ter um neném por parto normal, por exemplo. Nunca, professor. Sofia, assim, eu não ia comentar isso não, mas assim, já que você tocou, já que você foi tão veemente na sua fala, parto normal, para mim é tudo, menos normal. Para mim não tem nada de normal no parto normal. Mas assim... Nossa, é doloroso, né? Na real. Mas assim, eu não sei se é doloroso, né? Eu tô falando assim, é meio traumático pra gente, pelo menos pra gente homem, assim, de ver a cena, é uma situação meio desesperadora, assim. Também. Eu imagino. Mas pra gente que não é da área de saúde, assim, pra mim, por exemplo, não sou da área de saúde, então pra mim, cara, quando minha esposa falou assim, eu quero ter cesárea, na hora eu falei, fechou cesárea, vou marcar agora a cesárea, vou deixar já no esquema, porque esse lance de acordar no meio da noite, gritando, rompeu o ânimo, saiu do caminhonete, sai correndo de cueca pela garagem para pegar o carro. E, nossa, eu acho isso surreal. Eu sei, óbvio, né? Eu sei que o parto normal tem N vantagens, né? Sem dúvida, não estou discordando disso, não. Mas que eu acho o estresse demais, para mim,
um herpes mortal, que não é da área de saúde, eu acho. Mas voltando ao nosso papo aqui, vamos supor então, eu peguei a Sofia hipoteticamente, pois é, né? Então peguei a Sofia aqui hipoteticamente, que resolveu que quer ter um filho por parto normal. Aí vamos supor que, completando lá as 38 semanas, né, que é o período ideal para nascer, etc e tal, não haja dilatação, ou seja, o útero não está contraindo, não tem dilatação de colo uterino, e já está na hora do bebê nascer, e Sofia vai ter que fazer. A outra opção é a cesárea, porque não pode passar muito, né, do tempo de nascimento. E aí, uma tentativa, quando a mãe insiste, é aplicar a ocitocina, porque a ocitocina faz o útero contrair, o que pode induzir ao trabalho de parto mais contundente. Beleza? Então dá para fazer isso também. Tá bom? Perguntinhas, por enquanto? Não? No caso, professor, a respeito do parto normal e a cesárea, mais ou menos o que aconteceria com o bebê na cesárea, porque, se não me engano, o nosso cérebro, ele veio meio que aberto, assim, não, o nosso crânio, no caso, ele veio meio que aberto, e aí o parto normal, ele já serve para meio que botar, juntar as partes do crânio no lugar, aí, como que aconteceria? Não, velho, isso não. Era algo assim, se não me engano. Não é isso não. Olha só, você sabe o que é moleira, Eduardo? Ô, Matheus? Moleira? É. Sim, não, professor. Sabe, eu nunca ouviu isso não, moleira em criancinha? Alguém já ouviu? É uma espécie de cavidade que tem no crânio da criança? Quando o neném nasce, o nome é moleira, eu falei moleira porque é nome popular, né? O nome certo é fontanela. Essa região aqui, ó, do bebê, do osso frontal, ele ainda não, quando o bebê nasce, ele não está calcificado. O nosso crânio é formado por vários ossos que estão articulados em articulações imóveis, né? Não é igual a articulação dos dedos, do braço, etc., né? São articulações fixas, não mexe. Essa região aqui, ó, ela calcifica depois de nascido. Porque quando o bebezinho passa pelo colo do útero, ele é muito exprimido. Aí o crâniozinho, o que ele faz? O crâniozinho está assim, né? O crâniozinho está assim. Deixa eu pegar uma posição aqui. Quando ele passa pelo colo uterino, que é muito estreito, ele faz isso, ó. Por que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso por causa da fontanela que está aqui. Se isso aqui já fosse osso, não daria, seria fixo. Não daria para espremer assim, ó. Aí a fontanela permite que esse achatamento temporário do crânio ocorra durante o parto, permitindo que o bebê nasça. Aí por isso que você bota a mão no recém-nascido aqui, é molinho, porque ainda não está calcificado, não houve ossificação ainda. Aí depois que se forma, pronto, fica fixado. Sacou, Matheus? Entendi isso, Matheus. Por isso que o recém-nascido, quando ele nasce, quem já viu um recém-nascido, né? Ele tem uma cabeça meio deformada, assim. Ele está deformado porque foi exprimido no nascimento. O útero está... Pode falar, Ana. Então, é o cuidado excessivo que as pessoas têm em relação a essa moleira do bebê, porque, tipo, ele já passou ali sendo amassado, sabe? É excessivo? Sim. É porque a gente, vamos supor assim, se você já foi num berçário de hospital? Não. Gente, assim, dá até agonia. Eu já falei que eu não tenho nenhuma afinidade com a área de saúde, já te falei? Acho que não. Eu não tenho nenhuma afinidade, cara. Para mim, essas coisas assim são muito chocantes para mim, sabe? Quando eu tive meu filho, eu só tenho um filho. Nossa, bicho, você pega assim, parece que você tá pegando uma porcelana que vai quebrar. Mas ele é muito mais resistente do que a gente pensa. Esse lance da moleira, claro, é uma região vulnerável, etc. E tal. Mas se eu botar a mão, não vai acontecer nada. Né? Vai acontecer se ele cair de cabeça. Né? Mas em condições normais, ninguém vai deixar um recém-nascido cair de cabeça em algum lugar. Concordamos? Minha irmã já deixou.
Nascido, quando já passou um tempo, ela me soltou, eu caí de cabeça na mão dela. No chão ainda. Sério, Carlos? Uhum. Recém-nascido? Não sei se foi assim nascido, mas não fazia acho que tanto tempo, não. Era criança, hein? Qual é o período de recém-nascido? Não, porque é molinho, né? Aí a pancada vai ser. Não, qual é Nossa. o período de recém-nascido? Ah, não, recém-nascido mesmo, assim, até um mês. Tá. 20 dias, um mês, que aí depois classifica, né? Depois fica durinho. Ele só é molinho no começo mesmo. Entendi. Depois classifica. Enfim. Mas, pô, você vai no berçário, cara, que o pessoal mexe com isso, nossa senhora, cara. É normal. É normal. É igual trata criança mais velha. O berçarista trata igual criança mais velha. Por quê? Porque tem um exagero, sim. Respondendo a sua pergunta, Ana, tem um certo exagero. Ele não é tão delicado igual a gente pensa, não. É mito, Matheus. Não tem relação nenhuma. Nunca nem ouvi isso, para te falar a verdade. É que tem um pessoal que é assim, que tipo, não deixa o pai e a mãe beijar o bebê, no caso. Os que tiveram filho. Os que tiveram o quê? Os que tiveram filho geralmente não deixam o pai ou a mãe dar um beijo no bebê, no caso, por medo de pegar alguma doença ou coisa do tipo. Ah, mas Tipo, não é fácil herpes, assim. né? Sim, mas assim, mas não é tão fácil assim não, gente, até porque o recém-nascido, ele ainda tem o colostro, deixa eu ver esse nome, colostro, Não, eu não. é o primeiro leite da mãe, que é aquele leite mais branquinho, assim, aquele leite mais transparente. Aquele primeiro leite da mãe é uma solução super concentrada de anticorpos da mãe, que a mãe acumulou a vida inteira, sabe? Então, assim, aquele bebezinho que está sendo amamentado, desde o início, ele está super bem protegido. Então, não é tão fácil assim também, não, entendeu? Por exemplo, eu tenho um sobrinho que um filho dele nasceu agora, recentemente, uns 2, 3 meses atrás. Então, a gente tomou um cuidado, mas tomou um cuidado por causa da Covid, né? Que é um vírus que é muito transmissível e tal. E o bebezinho não tinha vacina, né? Para Covid, então a gente tomou cuidado por causa disso. Agora, para as doenças normais, não é tão. Ele já é vacinadinho, né? Ele acaba sendo vacinado por um monte de coisa. Mas para essas doenças tipo herpes, não sei o quê, não é tão fácil assim também, não. Tá bom? Então a gente é meio exagerado mesmo. Eu não sei se você já viu aquela expressão assim, pai de primeira viagem. Geralmente o pai de primeira viagem é meio exagerado. Aí o segundo filho já relaxa mais, o terceiro filho, no primeiro filho, você mastiga e dá para a criança engolir. Né? No segundo filho, você já dá na colherzinha. Né? No terceiro filho, você já manda ele lá no fogão fazer, entendeu? O terceiro filho você dá terra para ele comer. É isso aí. O terceiro filho sempre é o mais raiz, né? Sempre o mais raiz é o terceiro filho. Porque acaba que, que a família, que os pais já percebem que não é tanto assim e já se viram. Beleza? Bom, perguntou alguma coisa aqui. Então, se uma mulher pegou Covid, depois engravidou e deu à luz, o bebê também está sendo vacinado. Não, ele também está recebendo o soro. Vacinação é receber o vírus. Ele está recebendo só o anticorpo. Isso aí. Isso aí está certo. Bom, em relação a Denipofis, galera, em relação a Denipofis, agora sim. Agora, essa porção, ela produz, armazena e secreta. Ela não só armazena e secreta, ela faz as três coisas, beleza? A neurohipófise não, ela só armazena e secreta, ela não produz, porque quem produz esses hormônios é DH e ocitocina, o hipotálamo. Beleza? E é por causa da denipófise que ela é chamada de glândula mestre, porque geralmente os hormônios produzidos pela denipófise são hormônios que controlam o funcionamento de outras glândulas do sistema endócrino, tá? Por exemplo, assim, vamos pegar aqui os mais famosos
Vou pegar o mais rápido aqui, ó. Por exemplo, a prolactina. A prolactina é um hormônio adenipofisário que vai atuar sobre as glândulas, ó, outras glândulas, tá vendo? Que vai atuar sobre as glândulas mamárias, estimulando a produção de leite por elas. Então, a ocitocina faz o leite sair, né, da glândula mamária. A prolactina faz a glândula mamária produzir o leite. Belezinha? Eu tenho o GH. GH já é um hormônio mais famoso, certo? É o do crescimento? Isso. GH, hormônio do crescimento. Ele tem outro nome também, alguém sabe qual é? Somatotrofina. Trofina vem de alimentar, induzir, estimular e sômato de corpo. Faz o corpo crescer, o corpo se desenvolver, tá? Como é que o GH ele atua, galera? O GH ele atua de duas maneiras. Ele atua estimulando a síntese proteica. E aí, pessoal, vale lembrar que tirando água, a nossa substância mais abundante é a proteína. Beleza? Então, para eu crescer, eu preciso produzir muita proteína, senão eu não cresço. Certo? E ele também estimula a síntese proteica no corpo como um todo, principalmente músculo, tá? E ele também estimula a síntese de somatotrofinas pelo fígado. Também estimula a síntese de somatotrofinas pelo nosso fígado. E o que é essa somatotrofina? Essa somatotrofina, galera, é uma substância hepática que estimula o crescimento de cartilagens. Professor, na neuro só armazena o ADH e a ocitocina, é isso, né? E secreta. Armazena. E secreta. Beleza. Então, estimula o crescimento de cartilagem. Que aí acompanha, né, o crescimento do resto do corpo também, certo? Já que tem uma função estrutural e tal, né? Acaba acompanhando, faz a cartilagem crescer para acompanhar o resto do crescimento corporal. Aqui tem até uma coisa interessante, né? Quando, no caso dos homens, lá pelos 18, 19 anos, no caso das meninas, lá pelos 16 anos, mais ou menos, a produção de GH despenca, mas ela não zera, ela fica baixinha. Então, se ela fica baixinha, ela fica estimulando o fígado a vida toda, né? Fica lá estimulando o fígado a vida inteira. Por isso que as nossas estruturas de cartilagem continuam crescendo ao longo da vida. Vocês já perceberam, lá no avô de vocês, na avó de vocês, ou no bisavó, que geralmente a pessoa mais velhinha tem um orelhão, um narigão? Repararam isso? Isso tem a ver com a produção de somatotrofinas ao longo da vida toda, que vai estimulando a cartilagem a crescer. É porque o nariz e o ouvido não param de crescer, né? Pelo visto. Como é que é? O nariz e o ouvido, a orelha, né, não param de crescer. Por causa da somatotrofina. Do pouquinho de GH que fica estimulando a somatotrofina, que estimula o fígado a produzir somatotrofina, que faz a cartilagem crescer. Isso aí. Então, vamos fazer uma observaçãozinha aqui, ó. Então, olha só. Vou botar aqui um gráfico. Então, a gente está relacionando idade
produção de GH. Vou botar aqui 16. Vou botar aqui 18. Então, olha só. No caso dos meninos, então a produção de GH ele vai aumentando, atinge o seu ápice nos 18 anos, mais ou menos, né? Tô falando a média, tá, gente? E depois ela vai despencar. Não zera, mas despenca. Beleza? Já no caso das meninas, esse ápice, ele acontece mais rápido, em torno dos 16. E depois despenca. Então, meninos crescem um pouco mais, por mais tempo, né, do que meninas, por conta dessa diferença temporal na produção do hormônio. Belezinha? Sim? Ok. Ô, professor, Ei, esse hormônio tem um pouco a ver também com hereditariedade, né? Tipo, tem, porque mas os na pais- média funciona. Ok. Não mais. Por mais tempo. Ah, sim, entendi. Ó, vocês entendem que o osso ele tem que crescer nos dois sentidos? Crescimento ósseo não é crescimento pela ponta do osso. O osso ele estica, né? Ele cresce nos dois sentidos. Então, por exemplo, assim, vou imaginar que aqui tem um osso longo qualquer. Essa região aqui, ó, enquanto você tiver GH alto, essa região aqui e essa região aqui, elas são regiões não calcificadas, que a gente chama de fise de crescimento. Isso aqui a gente chama de fise de crescimento. É uma região não calcificada. Se ela é uma região não calcificada, galera, ela permite que o osso vá aumentando por essas regiões, tá? Para quem não lembra o nome de parte de osso, essa região aqui, ó, ela é chamada de epífise. Ou seja, sobre a fise, né, dos dois lados ali. E essa região aqui, ó, é chamada de diáfise. Ou seja, entre as fises. Tá? Essas são as partes do osso. Então, o que acontece? Quando você chega nessa idade, vamos supor, as meninas com 16, os meninos com 18, essa região aqui calcifica. Deu certo, mas tá bom. Aí essa região calcifica. Aí uma vez que essa região calcificou, aí já era. Aí não dá para crescer mais. Então, mesmo que você faça uso do hormônio exógeno, você não consegue mais crescer porque as suas fises de crescimento já calcificaram. Entendemos? Sabe quando, não sei se vocês já fizeram isso, quando vocês vão no médico, para olhar idade óssea, para ver o quanto vocês ainda podem crescer? Eu fiz isso, mas era muito pequeno. Eu fiz isso. Beleza, mas tem a ver com isso. O que a médica vai olhar são as suas fises, para ver o quanto que elas ainda podem se manter abertas, para você continuar crescendo, né? Até aqui, tranquilo? Sim, sim. Perguntinhas? Aí, pessoal, o que acontece? Isso acaba sendo uma outra função do GH. O GH, ele mantém as fises não calcificadas. Então, o GH mantém as fises de crescimento não calcificadas. Aí, quando eu falo aberta, gente, é nesse sentido, tá? Não calcificada. Se a taxa de GH cai, a fise calcifica. Aí, para de vez o crescimento. Ok? Beleza. Mais um que... Professor, Pode falar. pessoas com nanismo, elas têm deficiência desse hormônio?
Tem vários tipos de nanismo, né, Eduardo? O nanismo hipofisário, sim. Ok, obrigado. Beleza? No nanismo hipofisário, sim. Vamos lá, já que você tocou no assunto, vamos falar dessas disfunções aí. Quais são as disfunções que a gente conhece em relação ao GH? Uma, o Eduardo já falou, que é o nanismo. E aí, pessoal, lembrando, a gente está falando de nanismo hipofisário. Existem, por exemplo, assim, sabe o anão tradicional, aquele anão que tem um corpo meio desproporcional e tal? O anão tradicional é uma questão genética, é uma acondroplasia. Ah, beleza, Bruno. Eu vou fechar aqui rapidinho e libero, fechou? 2 minutinhos. Aí eu falo dos outros depois, porque eu já comecei aqui. Beleza. Então, olha só, nanismo hipofisário é quando o cara produz pouco GH, que obviamente vai comprometer o seu crescimento, né? Numa situação como essa, o que o indivíduo tem que fazer? Ele tem que fazer uma reposição, ele tem que injetar GH para tentar minimizar um pouco o estrago. Só que aqui, aí vai ficar, eu vou liberar vocês agora, tá? Só que aí vai ficar uma tarefa para casa, beleza? Só que aqui, essa reposição de GH, mesmo sendo acompanhado por endócrino, existe um risco do paciente desenvolver diabetes mellitus. Diabetes mellitus, mesmo sendo mesmo sendo indicação médica, existe essa possibilidade, tá? Aí minha pergunta é, por quê? Aí fica uma tarefa de casa para a gente falar na próxima aula, fechou? E aí vocês podem ir para a prova. Combinado? Valeu, professor. Galera, um excelente final de semana para vocês, tá bom?